Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. A minha sogra tem uma coisa que ela fala sempre que vê alguma criancinha fazendo aquelas coisas fofas, tipo cair em palhaçada de adulto, botar a mão na cara e cadê? Achou! Ela dá uma risada e fala: ai, queria ser boba assim 5 minutos. Eu uso essa frase com adultos também, quando eu vejo uma pessoa curtindo uma coisa que eu sei que é problemática, ou até espalhando fake news, acreditando em superstição. E é sério, tô falando sério, não é sarcasmo. Eu fico imaginando como deve ser não ficar pensando naquilo em todos os ângulos e problemas possíveis, procurando problema, né? Como deve ser só curtir. Tem esse, não é ditado, né? Expressão popular, que deve ser sinônimo de ditado, mas enfim. A ignorância é uma bênção, que apareceu aparentemente pela primeira vez em um poema do inglês Thomas Gray, publicado em 1751. No poema ele fala: onde a ignorância é uma bênção, loucura é ser sábio. Enquanto justamente ele reflete sobre isso tudo de a simplicidade e a felicidade dos camponeses que vivem sem o peso do conhecimento das tristezas e complexidades da vida urbana e da sociedade. Isso sempre me soa como uma coisa paternalista, condescendente. Ai, esses camponeses tão bobinhos, deixem o poder com a gente, os ricos, estudados, inteligentes aristocratas. Porque dependendo do dia eu tenho o inverso da minha sogra. Eu olho para algumas pessoas e falo bem pistola: nossa, como pode ser burro assim? Por isso eu não acho que ignorância é uma bênção, não. Tem que saber, tem que entender o mundo, como as coisas funcionam, porque senão a gente parte para soluções simples. É só dar poder para esse ditador aqui rapidão que ele resolve. Ou é só comer essa coisa totalmente natureba aqui que a doença passa. Por outro lado, eu só queria que o inverso fosse verdadeiro, que inteligência fosse uma bênção, uma fonte de felicidade. Porque aí eu ia usar esse meu cabeção, meu QI avantajado e plim, ser feliz. Tanto que eu já falei aqui em um Boa Noite Internet Distante, um episódio chamado O Código, que eu tento olhar para a vida como eu olho para o código-fonte de um programa de computador. Uma série de comandos que, se eu colocar na ordem certa, vai dar sempre o mesmo resultado. Pode parecer idiota, e aí é você que vai querer ser bobo que nem eu por 5 minutos. Mas muita gente tem versões disso. Quando tá com sono, toma café. Quando tá triste, faz aquela comprinha de impulso. Quando tá com a autoestima baixa, procura alguém no app de namoro. Abuso de substância, droguinha, é meio isso, a gente tentando achar uma poção mágica que resolve os problemas. Infelizmente, inteligência também não é uma bênção. Pessoas inteligentes não são mais felizes. Não sei o que estou falando, é ela, a ciência. Muitos acadêmicos já pesquisaram essa relação, como, por exemplo, um estudo publicado em 2012 no International Journal of Happiness and Development, por 2 pesquisadores que lá vou eu passar vergonha falando o nome aqui, o Ruth Vinhoven e a Yo-Won Choi. Eles fizeram o famoso meta-estudo, pegaram dados de 23 outros estudos que mediram QI e felicidade em pessoas e também usaram estudos com índices de inteligência e felicidade em 143 países como um todo, ou seja, um estudo no nível individual, outro no nacional. Tanto estudo e relatório para dizer o que eu já sabia que no meu coração, pessoas mais inteligentes não são mais felizes. Mas que desgraça! Vários outros estudos ou chegam à mesma conclusão, ou pior ainda, dizem que as pessoas mais inteligentes são até ligeiramente menos felizes. Então tá, né? Já que é assim, eu vou pelo menos tentar usar a minha inteligência para entender por que isso não é verdade. Para começar, o que é inteligência? Bom, aqui tem uma definição que eu tirei de um artigo científico de 2012 sobre o assunto. A inteligência é uma capacidade mental muito abrangente que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Inteligência não é a mesma coisa que ser uma pessoa letrada, que lê muito.
Ao contrário, a inteligência reflete uma capacidade mais ampla e profunda de compreender o nosso ambiente, de perceber as coisas, dar sentido às situações ou descobrir o que fazer. Ainda segundo a definição, a inteligência assim definida pode ser medida e os testes de inteligência a medem bem. Dar sentido é o que a gente quer aqui, né? Para a vida toda. Assim, a lógica parece simples. Pessoas com muito dessa coisa, a inteligência, deviam conseguir navegar pela vida com mais facilidade. Quando dão de cara com algum obstáculo, a sua capacidade superior de raciocínio vai trazer soluções rápidas e eficazes. Mais que isso, pessoas assim deviam ser boas em criar estratégias para conseguir o que querem, o que no longo prazo ia fazer com que elas fossem felizes. Só que a gente já sabe que isso não é verdade, já passamos por isso, e nem precisa de meta-estudo em 143 países. Essa última parte da definição é importante. A inteligência assim pode ser medida. Se a gente está falando de ciência, essa coisa aí precisa ser medida, ter um ou mais números. Inclusive o tal do teste de QI são vários índices e médias que juntam tudo isso de raciocinar, planejar, resolver, etc. A ideia de cada pessoa ter um placar da inteligência vem do início dos anos 1900, quando psicólogos americanos e europeus começaram a perceber que se uma criança ia bem em uma matéria na escola, era bem provável que ela também mandasse bem em várias outras matérias. O psicólogo inglês Charles Spearman, por exemplo, escreveu o seguinte: essa tendência contínua de sucesso da mesma pessoa em todas as variações, tanto de forma quanto de conteúdo, parece ser explicável apenas por algum fator que se encontra mais profundo do que os fenômenos da consciência. ênfase aqui na palavra sucesso. Como a gente está falando de escolas inglesas na época que a Revolução Industrial estava ali torando, esse sucesso não tem nada a ver com felicidade, só tem com produzir, fazer as coisas que se precisa para tirar nota alta e mais tarde trabalhar bem. Testes de QI, por mais sofisticados que sejam, só medem um tipo muito específico de inteligência, aquela que dá para ser medida com testes. Inventaram uma régua e acharam que com ela dava para explicar o mundo. Tá, é para ser assim, é um princípio básico da ciência. Eu tenho que dizer o experimento que eu fiz, o resultado que deu, e você ou qualquer pessoa repete o que eu fiz e o resultado tem que dar o mesmo. Sem isso não tem ciência e a gente precisa de ciência. Mas isso significa que a gente só pode estudar coisas para as quais a gente inventou um jeito de medir. Uma régua, um relógio, uma balança, um barômetro. Uma pessoa com QI alto pode ir para casa com a certeza de que ela é muito boa em fazer testes de QI. A ideia de que existe uma coisa chamada inteligência somos nós tentando dar sentido para o mundo. Aliás, felicidade também. Pena que o universo não é uma ficha de personagem de RPG. Então tá, ser inteligente não adianta nada? Todo mundo é burro igual? Não, claro que não. É que o que esses testes realmente medem é a capacidade de resolver problemas bem definidos. Não qualquer problema, problemas bem definidos. Dentro de um teste QI, tem várias perguntas do tipo qual figura vem a seguir nessa sequência? Ou então, qual palavra não pertence a esse grupo? São problemas com respostas claras e objetivas. Não tem margem para interpretação, tem um gabarito. Existe uma ou mais respostas objetivamente certas e as outras são erradas. Tanto que um formato bem comum de prova na escola é a famosa múltipla escolha. Eu já estou te dizendo que a resposta é uma dessas aqui, só me diz qual. Sabe quem não é assim? Ela, a vida. A vida é cheia de problemas mal definidos. Qual carreira eu devo seguir? Como manter um relacionamento saudável? Como equilibrar a vida pessoal e profissional? Como saber se aquela pessoa vai ser uma boa companheira de vida? O que eu vou fazer no Réveillon? Saber responder problemas mal definidos não tem nada a ver com QI. De volta lá para a definição, ver se alguma dessas qualidades ajuda a gente a decidir o que fazer na virada do ano. Raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Não. Para jogar xadrez e resolver equação de física, tudo isso é super importante. É por isso que quando alguém fala de uma pessoa inteligente, a imagem estereotipada é de um jogador de xadrez ou um físico nuclear. Se isso é inteligência, a gente precisa de outra palavra para quem é bom em resolver problemas mal definidos. Criatividade, sabedoria, jogo de cintura, a gente nem tem palavra para isso.
Sabe aquele livro que os professores tinham quando a gente era da escola, com todas as respostas dos exercícios? Era o livro do professor, né, que chamava? A vida está cheia de problemas onde não tem um livro assim. O que não impede, claro, que as livrarias estejam cheias de livros que dizem ser esse manual. Eu não vou nem falar das igrejas, porque eu não quero confusão pro meu lado hoje. Se você acompanha o Boa Noite Internet já tem tempo, ou se você acabou de chegar, oi, tudo bem, chega aí. Bom, se você acompanha, sabe que a coisa que eu mais gosto de fazer é contar histórias. Especificamente, eu gosto de uma coisa que eu chamo de o ofício de contar histórias. Eu já falei aqui que eu não acredito em genialidade, só em conhecimento, técnica e esforço. É isso que eu chamo de ofício. É para ensinar esse ofício de contar histórias para todo mundo que eu vou fazer agora em novembro a primeira turma do meu curso Apresenta Show. Como fazer apresentações corporativas que são um espetáculo. E também eu estou lançando esse curso porque na minha carreira eu cansei de ver gente que era inteligente, criativa, esforçada, ponta firme, mas que não conseguia ir muito longe porque tinha dificuldade em contar sua história, montar uma apresentação, defender uma ideia, dar uma palestra na firma. Não precisa ser assim. No Apresentar Show eu vou contar os meus segredos de como encontrar o coração da sua ideia, como estruturar a história, como montar os slides mesmo sem ser designer e finalmente como ir lá na frente e apresentar do seu jeito, sem medo, da página em branco ao obrigado por virem ao meu TED Talk. Inclusive a minha metodologia é muito baseada na experiência que eu tenho como preparador de palestrantes no TEDx, mas também em empresas como o Facebook, quer dizer, Meta e o BuzzFeed. Então faz assim, passa no boanoiteinternet.com.br/curso para saber mais, as datas, explicações e tudo mais. Se tiver uma dúvida, tem meu e-mail de contato lá, chegando, faz sua pergunta. boanoiteinternet.com.br/curso é o endereço para o Apresenta Show, como fazer apresentações corporativas que são um espetáculo. Diz a lenda que o pintor grego Apelles gostava de pendurar seus quadros em praça pública e se esconder para ouvir a opinião de quem passava. Um belo dia, um sapateiro passou pela praça e comentou com quem estava perto que a sandália de uma das pinturas estava com o número errado de faixas de couro. No dia seguinte, o sapateiro voltou lá e ficou muito feliz quando viu que a sandália agora estava pintada do jeito certo. O Apelles tinha aceitado o feedback e retocado o quadro. Aí o sapateiro fez o quê? Começou a falar que a perna de um dos personagens do quadro também não estava pintada direito. O Apelles ficou pistola, saiu de trás do quadro e começou a dar bronca no sapateiro, mandando ele limitar as suas opiniões só às crepidas, o nome em grego dessas sandálias tradicionais. Quem contou essa história foi o historiador romano Plínio o Velho, que daí lançou a visão Nessupra crepidam sutor iudicaret. Para você que por acaso não fala um latim fluente, que o sapateiro não julgue além da sandália. Ou, como diziam na minha época de garoto juvenil, e depois o Jota Quest imortalizou, cada macaco no seu galho. Ou ainda, ado, cada um no seu quadrado. Agora há pouco eu contei que os psicólogos de 100 anos atrás desenvolveram a ideia de inteligência como uma coisa unificada quando perceberam que os alunos que iam bem em uma matéria também costumavam ir em outras. O problema é que, se isso for verdade, só funciona mesmo na escolinha e olhe lá. Ser bom em uma coisa não tem nada a ver com ser bom em outra. Eu tinha um hábito que a terapia me ajudou a parar, mas que era mais ou menos assim. Sempre que eu fazia alguma coisa errada, eu falava para mim mesmo: "Ei, Cristiano, tão inteligente para escrever podcast, tão burro nisso aqui." Pensar assim é um dos jeitos de fazer as pessoas inteligentes serem infelizes. Porque se eu sou inteligente nisso, então eu deveria ser inteligente em tudo, porque inteligência é uma coisa só. E o mundo tá cheio de gente assim, que sai do seu galho, do seu quadrado, para dar opinião em assunto que nem é especialista. É médico dando palpite em processo jurídico, advogado falando de infectologia e fabricante de bateria elétrica achando que entende de rede social. É só ver o tanto de diretor financeiro que vira CEO e acha que com raciocínio lógico pode resolver qualquer problema da educação à mídia. É tanta gente fazendo isso, provavelmente todo mundo fazendo isso hoje em dia, a começar por mim, né, aqui falando de um monte de coisa que eu não entendo direito. Enfim, há hipocrisias.
É tanta gente fazendo isso que inventaram até um nome para esse fenômeno: ultracrepidarianos. Ultra quer dizer além, mais longe, crepida, a sandália que o Apeliz pintou. Porque o raciocínio é esse: ora, se eu sou inteligente nesse assunto, então devo ser inteligente em todos os outros assuntos, porque afinal de contas a inteligência é uma coisa única. Isso inclusive chega a ser injusto com a própria pessoa, dizendo que todo o tempo que ela passou estudando e praticando a sua área de especialidade não serviu para nada, foi só inteligência. Passou, 10 anos entre faculdade, estágio, residência, mestrado, para ver um vídeo no YouTube falando de vacina e dizendo: tá, já entendi tudo, não preciso estudar mais nada. Existe um truque para ser melhor em resolver problemas mal definidos: mudar de ideia. Ou melhor, aceitar mudar de ideia quando alguma informação nova aparecer. A gente encontra esse tipo de atitude sempre que o assunto é política, mas eu juro que hoje eu não vim falar de política aqui. É que um psicólogo chamado Jonas Kaplan, da Universidade do Sul da Califórnia, parou para estudar como funciona isso de mudar de ideia. Ele juntou um grupo de pessoas com fortes convicções políticas de esquerda e colocou elas numa máquina de ressonância magnética. Aí começou a desafiar as crenças delas para ver o que acontecia no cérebro. Por exemplo, ele mostrava a frase: os Estados Unidos deveriam reduzir seu orçamento militar, que é uma coisa que americanos de esquerda costumam acreditar. Só que depois ele mostrava um argumento contra isso que nem sempre era verdade, né? Tudo em nome da ciência. Como, por exemplo, a Rússia tem quase o dobro de armas nucleares ativas que os Estados Unidos. Quando Kaplan começava a questionar as ideias políticas dessas pessoas, o cérebro delas entrava num estado de defesa total, acendendo as mesmas áreas como se tivesse sofrido uma ameaça física, um leão aparecendo do nada. O mais curioso para mim foi ver que muito dessa atividade acontecia na região do cérebro chamada rede de modo padrão. Lembra que eu já falei dela no episódio A Voz na Minha Cabeça? Pois então, essa rede está ligada com a nossa noção de identidade, com quem a gente acredita que é, o famoso ego, que me lembra de um elogio comum no trabalho que é: fulano deixa o ego em casa, para dizer que a pessoa está aberta a outras opiniões, não se agarra a uma visão. O Kaplan viu que quando alguém discorda da gente em política, o nosso cérebro interpreta isso como se fosse um ataque pessoal. É como se estivessem falando mal da gente, não das nossas ideias. Aí a gente se fecha e fica mais difícil mudar de opinião. Mas, nem tudo é uma notícia, o estudo mostrou uma coisa interessante. Quando era para mudar de ideia sobre assuntos não políticos, as pessoas topavam sem problema, sem estresse nem resistência. Por exemplo, a afirmação: Albert Einstein é geralmente reconhecido como um dos maiores físicos de todos os tempos, seguida de frases que vão contra essa ideia. A pessoa lá dentro da máquina pensa: puxa vida, eu não sabia dessa, e mudava de ideia sem dor. Ou seja, a gente até consegue mudar de ideia com facilidade. O problema é quando o assunto está muito ligado com a nossa identidade, com quem a gente é, quer dizer, com quem a gente acha que é, com o personagem que criou, como a gente já viu no episódio Como Não Entrar no Personagem de agosto, aqui no podcast. Então uma pessoa inteligente pode cair no truque de se agarrar a uma ideia só porque eu sou inteligente, eu não posso estar errado nisso. Se eu estiver errado aqui, eu posso estar errado em outras coisas. E será que aí eu sou inteligente mesmo? Pronto, toma essa infelicidade. Lembra quando eu falei que eu tinha mania de falar: tão inteligente para escrever podcast, tão burro nisso aqui? O problema é esse: quando eu faço uma burrada, eu coloco em jogo a minha identidade ser inteligente. Porque quem é inteligente, tirava notas altas, fez projetos, conquistou coisas, não é possível que faça esse tipo de coisa idiota que eu acabei de fazer. Então, meu personagem está errado, eu não sou inteligente. É claro que eu estou contando isso aqui exagerando a reação, mas rola essa briga interna lá, nela, a famigerada rede de modo padrão, as vozes na minha cabeça gritando: você é uma farsa e agora vão descobrir. E a pessoa nem precisa ter QI alto ou nada do tipo para agir assim não, ela só precisa se achar acima da média. E como estudo em cima de estudo de psicologia já mostrou, todo mundo se acha acima da média, ninguém se acha burro. O Boa Noite Internet, eu vou te contar, em 2024 virou um conglomerado de mídia, hein? Porque além do podcast, da newsletter, do curso Apresentar Show, também tem o Clube de Cultura, pois é. No Clube de Cultura do Boa Noite Internet a gente acompanha junto a alguma obra cultural, pode ser livro, filme, série, lendo ou assistindo de galera, em grupo e depois comentando.
Funciona assim, a cada rodada, a cada temporada, eu indico que a gente vai acompanhar alguma coisa que seja conectado com o momento que a gente vive e interessante para quem pensa que nem eu e você. Aí a cada semana a gente combina o que vai ler ou assistir e na sexta-feira eu mando por e-mail um resumo do conteúdo misturado com a minha opinião. Ou seja, quem quiser ler junto, lê. Quem quiser só acompanhar os resumos e discussões, pode participar sim. O importante é ser feliz. Se você já apoia o Boa Noite Internet, parabéns, você não precisa fazer mais nada para entrar no Clube de Cultura, é ficar de olho no seu e-mail ou ir no site. Se você ainda não apoia, olha aí a sua chance, porque essa semana começou a nova temporada do clube com o novo livro dele, Yuval da Massa, Yuval Noah Harari. É o Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. O primeiro resumo comentado já está lá no boanoiteinternet.com.br, liberado para todo mundo, mesmo quem não apoia, para você entender como é que funciona. É só acessar boanoiteinternet.com.br/clube para ver como é que é. Vem com a gente nessa, vem pro Clube de Cultura Boa Noite Internet. Para entender de onde vem a maior parte dos problemas que nascem no Vale do Silício e acabam afetando o mundo todo, é só assistir ao documentário do diretor Alex Gibney chamado A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. Tá na Max, isso aqui não é publi, mas galerinha da Max, beijo, me liga. É a história da startup Theranos e da sua fundadora Elizabeth Holmes, que quer inventar uma máquina pequena, portátil, que com 2 gotas de sangue consegue fazer todos os exames que existem no mundo. Nossa, por que será que ninguém fez isso antes? Que as leis da física não permitem. Tem uma parte que é a minha parte preferida do documentário, onde um funcionário conta sobre uma reunião onde ele pergunta se não tem como a tal caixa ser maior. Ele explica para os chefes que as leis da termodinâmica simplesmente não permitiam que ele colocasse tudo que ele precisava dentro daquela caixinha, e aí ele conta que a resposta comum na Theranos para esse tipo de questionamento era alguma coisa do tipo: bom, meu caro, talvez você não seja uma pessoa do Vale do Silício, talvez fosse melhor você trabalhar para outra empresa se você não acredita na visão do produto. Porque é assim que o Vale do Silício e a cultura americana no geral vem qualquer desafio. Que qualquer coisa no universo pode ser resolvida, é só ter inteligência, determinação e dinheiro, né? Essa é a sinopse de praticamente qualquer filme blockbuster de Hollywood, tá aí Oppenheimer ganhando Oscar para provar. Se hoje você perguntar para os executivos das Big Tech como resolver problemas como desinformação, emprego precarizado, golpes e a destruição da democracia em geral, a resposta vai ser: não, sabe o que é? Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia avançada. Não, amigo, nem tudo se resolve com tecnologia, com inteligência, eu não estou nem aí quanto você tem de QI. Inteligência e startup de tecnologia são bons para os tais problemas bem definidos. Mas todos os outros problemas do mundo são do segundo tipo. Aqueles sem uma definição clara do problema e que nem dá para saber se a gente resolveu, chegou no fim. Instalar um chuveiro, dá para dizer pronto, resolvi, está instalado. Melhorar a imagem da sua empresa com os clientes, pintar um quadro, escrever um roteiro de podcast, ser feliz, não, quando eu sei que está pronto. E não é só que essas perguntas não têm um gabarito, um livro do professor. Para cada pessoa a resposta ideal é diferente. Na pergunta onde passar o Réveillon, uma noite da virada legal para mim pode ser o oposto do que é para você. Mas calma que piora. Um problema mal definido pode ter como resposta 2 frases muito poderosas. A primeira é: esse problema não tem solução, só lamento, não tem fim. A segunda é: essa é a pergunta errada. Na newsletter do Boa Noite Internet mesmo, eu vivo dizendo que perguntar se a inteligência artificial pode ou não ser criativa é a pergunta errada. Quem apoia o Boa Noite Internet e lê sabe, essa semana mesmo eu falei disso. E olha só, pergunta tema desse episódio aqui de hoje. Por que pessoas inteligentes não são mais felizes? Essa é a pergunta errada. Eu devia estar me perguntando o que é felicidade para mim? E se isso que eu disser que é felicidade, será que é possível alguém ser isso? Expectativas realistas, sabe? Felicidade, prazer, euforia são a mesma coisa? Felicidade é uma coisa que se é ou que se está? Outra pergunta boa: se um dia eu tivesse tudo isso aí que eu quero, eu ia mesmo ser feliz?
Ou será que eu só quero uma vida sem obstáculos? Uma vida sem obstáculos é uma vida feliz? Usando a inteligência para entender felicidade, a gente descobre como a inteligência traz a felicidade. Lembra do estudo que eu falei? Do Ruth Vinhoven e da Yo Won Choi? Aqueles que descobriram que ser inteligente não deixava ninguém mais feliz? Então, lembra que lá tinha aquela parte que eles mediram índices de inteligência e felicidade em vários países? Bom, eles viram que países com mais QI também costumam ser os países mais felizes. Causa ou consequência? Essa pergunta eu deixo para você responder. Porque, quer saber? Depois de ver todos esses novos dados e pontos de vista, eu mudei de ideia. Eu até que sou bem feliz. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é um podcast Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é da Clara Ishikawa. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até o próximo episódio. Ampere.